Olá, hoje o nosso convidado é o Mauro Schneidman. Ele é presidente de uma empresa de coaching é mentor de CEO e foi também presidente de algumas empresas nos Estados Unidos, na Europa. É um brasileiro que é do mundo, né, Mauro? É assim que você sempre se Fugiu do Brasil. Foi expulso do Brasil há 15 anos. imagina. Não acredito. Não, eu fiz na verdade, eu amo o Brasil, obviamente, mas eu estou há 15 anos fora, eu fiz uma carreira, acabei fazendo uma carreira internacional, onde minha primeira aventura foi ser presidente da Sara Lee, que é uma empresa gigante de alimentos na Espanha. Pensei que eu ia voltar para o Brasil, mas aí de lá acabei ficando mais tempo do que eu imaginava, morando em Barcelona. Depois fui para os Estados Unidos, vim para os Estados Unidos, morei na Califórnia para ser presidente mundial da Jafra Cosméticos, que é uma empresa de cosméticos internacional, que está em mais de 20 países. E morei na Califórnia. Depois decidi fundar meu próprio negócio, que é a Quantum Leap International, que é uma companhia que faz coaching e ajuda CEOs e as equipes a atingirem seus objetivos e darem um passo mais alto. E também eu sou conselheiro de empresas e faço investimentos em startups. Não é pouca Então, coisa, não, né? não, parece que é muito, mas ainda acho que tem espaço para fazer algumas coisas também. Então, estou É, sempre como o tentando. seu livro, né, que você lançou, né, que tem um título bem interessante, Quem disse que você não pode mudar o mundo, né? Eu acho que para a gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco desse livro, para quem ele se destina e o que o leitor vai encontrar. Não, legal, super. Obrigado por mencionar. Imagina. Esse livro foi parte de um processo de transição que eu tive quando eu decidi abandonar a carreira executiva e fazer uma coisa que pudesse ser menos para mim e mais para as outras pessoas. É por isso que eu faço coaching de companhias e de pessoas, porque é uma maneira que eu tenho de semear, né? Porque eu também semeei, né? Mas eu colhi muito mais do que eu imaginava. Então, eu nunca imaginei que eu ia chegar na posição que eu cheguei, como presidente mundial de empresas fora do Brasil. Então, chegou um momento que eu achei que eu deveria fazer uma pausa, refletir e tentar descobrir um pouco melhor qual era meu papel no mundo, o que eu podia fazer para sentir que a minha vida tivesse mais significado, que pudesse ter mais contexto, ao invés de sempre ficar perseguindo as coisas para mim, ter mais grana, ter mais sucesso. Bom, afinal, qual é o nosso papel por aqui, né? E qual é o meu papel por aqui? Então, nessa transição, isso foi em 2019, uma pessoa muito importante aí no Brasil, o Janguier, uma pessoa muito importante para mim, que é o Janguier, que mora no Brasil, que é dono da Fundação Ser Educacional, insistiu que eu escrevesse um livro que não estava no meu plano, na verdade. E ele insistiu, porque falou, poxa, é uma loucura, 30 anos de experiência, imagina, você tem que passar isso para a galera, a tua experiência, tudo que você aprendeu. Eu escrevi 2 capítulos e acabei enviando para ele. Falei, o que você acha? E mandei também para o meu coach, porque eu tenho um coach também. Eles adoraram, e aí acabei escrevendo o livro. Eu estava morando em Nova York, e o livro foi um sucesso no Brasil e acabei de publicar aqui nos Estados Unidos. O livro fala basicamente sobre um conceito que é do encontro, de como você encontrar o seu propósito, aqui nessa passagem por essa dimensão que é o planeta Terra. E o que eu explico no livro é que para você encontrar o seu propósito, que é uma coisa que está nas salas dos psicanalistas ou dos coaches sendo discutido por todo mundo, é a palavra da moda, né? Na verdade, você tem que encontrar primeiro o seu dom, realmente o seu dom, que é aquilo que te marca, que está no seu DNA, que é a tua marca registrada, aquilo que você veio para fazer no mundo. E à medida que você encontra isso, fica muito mais fácil você definir o seu propósito, né? Poxa, o que eu realmente eu nasci para quê? Quais são realmente os meus talentos? E o que eu vou fazer com esses talentos, né? Porque não adianta só descobrir qual o seu talento, né? O que você vai fazer com ele, né? E como é que você vai impactar
as pessoas, a comunidade e o mundo, não somente você, com os talentos que você tem. Como é que você vai usar os seus talentos para isso? Então, o livro explica um pouco esse processo. Bom, como é que você identifica esse dom? A partir daí, como é que você define o que é propósito e como é que você define seu propósito? Como é que você cria um impacto positivo ao seu redor, né? E tudo isso baseado no que eu chamo dos valores, né? Como é que você vive a sua vida pautada nos valores que você descobre e define. E no final, eu faço um bem bolado falando um pouco de, na verdade, fechando o livro um pouco falando sobre carreira, propósito e felicidade. Né? Então, acho que tudo vem muito junto no final. E eu conto algumas histórias minhas, né? E de alguns colegas também, né? De que desafios eu tive, que aprendizados. Então, no meio é um pouco de teoria, um pouco de história pessoal, um pouco de exemplos a serem seguidos. O pessoal adorou, né? Então, acho que foi Vamos. legal. Eu queria te perguntar, a sua profissão, a sua formação é engenheiro, se eu não me engano. Sou engenheiro pela Mauá. Mas você não chegou a exercer essa profissão que você se formou, Eu, ou chegou a exercer algum eu, tempo? eu fiz 2 anos de estágio quando eu estava no 4º ano de engenharia e foi lá que eu descobri que eu ia ser, tudo bem, eu era bom em matemática, sabia fazer alguns projetos, mas eu ia ser apenas mais um engenheiro no mundo, o que não seria mal. Mas o que aconteceu de interessante, Denise, foi que quando eu me formei e fui participar dos processos de seleção das empresas, das 8 empresas que eu consegui oferta de trabalho, 7 delas me ofereceram um trabalho na área de marketing ou de vendas, e não na área de engenharia. E eu achei isso. Pelo seu desempenho na entrevista? Porque eu fiz muito processo para trainee na época, né? Então, fiz para a Unilever, fiz para a PepsiCo, fiz para uma série de empresas grandes aí no Brasil, que tem um processo muito estruturado de seleção, onde você participa de dinâmicas de grupo, você é observado todo o tempo por diretores, por psicólogos, você faz entrevistas individuais. E o interessante foi que o pessoal basicamente queria que eu trabalhasse, porque achava que eu realmente tinha o talento para trabalhar nessa área. Eu falei, mas eles não devem estar errados, né? E eu também não era muito apaixonado por engenharia, né? Eu acho que tem um conceito aí importante, que é um conceito de... Às vezes quando você toma a decisão em que universidade você vai fazer, que carreira você vai seguir no começo, você é muito jovem, você não pode ficar muito fechado a isso. Não, só porque eu fiz engenharia, eu vou seguir a carreira de engenheiro. Acho que ao longo do tempo você vai descobrindo alternativas, né? O mais importante é você desenvolver o teu pensamento crítico, é você aprender sobre inteligência emocional e, a partir daí, com a atitude correta, trabalhando duro, buscando ser melhor a cada dia, você vai buscando seus objetivos e encontrando seus caminhos, né? E foi um pouco o que aconteceu comigo. No caso aqui, eu vou te fazer uma pergunta específica do nosso país, né, do Brasil. Hoje o jovem ele está muito sem motivação, né? Porque a gente tem uma grande dificuldade, assim, a maior parte, né? Tem dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, procura realmente agora essa coisa da internet, das redes sociais, dessas ferramentas, realmente novas profissões surgiram, né? E as mais bem colocadas são essas que estão ligadas, né, a internet, no caso, né? E as tradicionais, elas estão mais fechadas. No caso, para o jovem que está começando agora no mercado de trabalho e que mora aqui no Brasil e com todas as dificuldades que a gente tem visto, qual conselho, se você não seria um conselho, o que você poderia dizer para esse jovem que mesmo com essas dificuldades ele deve seguir por esse caminho ou ele deve procurar outras alternativas? Bom, deixa eu te comentar, eu estou muito próximo do Brasil, tá? Eu moro há 15 anos fora do Eu Brasil, sei, eu mas sei. eu estou muito próximo, eu faço parte, por exemplo, do conselho do Instituto Êxito de Empreendedorismo,
que eu acho que é um dos caminhos que o empreendedorismo está crescendo no mundo inteiro. O empreendedorismo é uma ferramenta maravilhosa de construção de país, né? Os Estados Unidos está onde está, um dos grandes motivos, existem vários, mas um dos grandes motivos é porque o motor desse país um dos motores é o empreendedorismo, e obviamente é difícil empreender no Brasil, eu entendo que tem várias regras, precisa quebrar a burocracia e tudo mais, mas eu acho que empreendedorismo é um caminho muito legal a se quebrar, porque no momento onde você às vezes não consegue trabalho, como é que você pode criar algo diferente? Como é que você pode realizar coisas diferentes? Como é que você pode fazer parcerias? Como é que você pode desenvolver algo, começando realmente do zero, a empreender, né? E aí eu acho que tem uma questão de educação, né? Trabalhar, fazer cursos, se preparar, sabe? Eu acho que o jovem não pode desistir. Eu acho que a grande mensagem aqui, e eu acho que empreendedorismo é uma coisa, eu acho que tem gente que vai falar, puxa, mas eu não levo jeito para empreendedor, eu realmente gostaria de ter um trabalho, e aí realmente também está bastante difícil, eu sei, a fase está super complicada e tudo mais, mas eu acho que o jovem não pode desistir. Eu acho que desistir deveria ser uma palavra que não deveria existir no vocabulário. Porque uma das grandes características das pessoas de sucesso é a persistência, é a resiliência, é a persistência, é ir atrás do sonho, é enfrentar dificuldades. E nós brasileiros temos isso um pouco na nossa raiz. Nós não somos do norte da Europa, onde, sabe, as coisas, o Estado nos dá tudo e a nossa vida, entre aspas, é razoavelmente confortável. Obviamente, eles têm outros desafios, mas no Brasil e na América Latina em geral, as coisas realmente são difíceis, mas você vê pessoas que triunfam, você vê pessoas que constroem família, você vê pessoas que superam obstáculos, né? Essas pessoas são as pessoas que realmente têm resiliência, que vão atrás, que não desistem dos sonhos e que se preparam, sabe? Se preparam para quando a oportunidade vier, né? Elas estarem preparadas para agarrar essa oportunidade e fazer um trabalho maravilhoso. Então, eu acho que não tem outra, senão não tem outra opção, né? Senão a de continuar perseguindo seus sonhos. Insistir, né? E procurar se preparar, né? Da melhor forma possível. E eu acho que as pessoas que conseguem, eu acho que elas têm um papel também de uma certa maneira, de retroalimentar o sistema para que a gente possibilite cada vez mais que os jovens tenham mais espaço. Então, não é só, sabe, conseguir o seu projeto e fazer acontecer, né? Mas como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso trazer mais pessoas? Como é que eu posso participar de fóruns para estimular o empreendedorismo? Como é que eu posso, como o próprio Instituto Êxito, por exemplo, que é um instituto que hoje acho que a gente tem mais de 500 cursos online grátis para quem participa. Isso é maravilhoso. Então, esse tipo de iniciativa são iniciativas super importantes, né? Então, acho que o jovem, a partir do momento que ele começa a ver a luz no fim do túnel e começa a realizar seus sonhos, eu acho que também tem uma história muito legal que é de retroalimentar o sistema para poder possibilitar que outros jovens possam trilhar o mesmo caminho de sucesso. Porque quem vai fazer a diferença somos nós, né? Quem vai mudar o país no final somos nós. Nós é que temos a força de poder fazer as mudanças. Nós não podemos esperar que o ambiente esteja favorável se o ambiente não está. E nós não podemos nos esconder das dificuldades. Elas existem e todos passam por elas de alguma maneira ou de outra em diferentes países, de diferentes maneiras. Algumas pessoas vivem em países maravilhosos, mas têm desafios pessoais enormes, familiares, ou limitações físicas, ou problemas de doenças. A gente pode mencionar, sabe, essa é a Existe um condição mundo humana, né? perfeito, né? É porque eu estou te perguntando isso, Mauro, também no sentido de que eu escuto muito, vejo muito pessoas assim, eu não vou ficar aqui no Brasil, não, eu vou embora, eu vou morar em outro país.
No teu caso, você começou no Brasil e foi pelo trabalho, né? Você não se jogou assim de cabeça, não, vou procurar alguma coisa fora daqui. Existe realmente uma ilusão, né? Das pessoas em achar que lá fora tudo é melhor. Você agora falou uma coisa importante, porque tem outras dificuldades. Não basta só você ter só um trabalho, você tem que tá bem e ter uma estrutura boa também para encarar, porque não é fácil, né? Você morar num É, país. o pessoal vê com muito glamour, né? Mas não É, sabe a perrenga que é, tem super desafios, né? Eu acho que não deixa de ser uma opção. Eu fui, na época eu fui para morar fora, porque era um sonho que eu tinha, mas não foi para escapar de um problema. Eu fui muito sortudo e abençoado de ter uma oportunidade que eu batalhei para conseguir. E eu acho que isso ninguém vai me tirar. Eu acho que por isso que a gente tem que batalhar, não podemos ficar esperando que o céu nos presenteie algo que a gente quer, a gente tem que ir atrás. Mas eu acho que se alguém quer sair do país para realizar um sonho, para conhecer outra cultura, para aprender coisas novas, etc., eu dou uma força, porque eu acho que é uma experiência maravilhosa. Mas sair do país por uma questão de escapar de um problema que tem no país onde mora, no Brasil, eu acho que não é a solução exatamente por isso que a gente conversou. Eu acho que vão ter outros problemas. Eu acho que primeiro fazer uma introspecção, falar, bom, gente, espera aí, existem as dificuldades. Quem são os modelos que eu posso seguir que conseguiram superar essas dificuldades? O que as pessoas fizeram diferente? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Como é que eu posso aprender? Que tipo de mentoria? Que tipo de curso? Que tipo de preparação? Sabe? Ir atrás, correr atrás, né? Eu recentemente tinha um jovem de 21 anos que trabalhava numa fábrica, ele é formado em matemática, super inteligente, e acabou chegando a mim através de um amigo que queria ajudá-lo de qualquer maneira, porque ele, sabe, enfim, queria crescer, mas ele não conseguia buscar espaço, então ele trabalhava numa fábrica, fazendo um trabalho super manual, que não tem nada demais também, mas, sabe, quer dizer, não era... Ele tinha muito mais ambição que isso, e era um cara que se preparou para isso, mas ele não conseguia encontrar oportunidade. A gente conversou umas 2 ou 3 vezes cara, ele foi atrás, começou a aplicar para trabalho, se preparou para entrevistas, escolheu a área que ele queria trabalhar e tentou focar, quer dizer, foi buscar mentores, trabalhou relacionamento, pediu favores para abrir portas. Cara, ele arrumou um super trabalho numa empresa enorme de logística aí no Brasil, sabe? Então, as oportunidades estão aí, elas existem, sabe? Só que, cara, você precisa dar saber, um passo maior, você precisa um pouco além, sabe, para conseguir chegar. Tá difícil, mas acho que dá, sabe? Acho que é um pouco isso essa que você atitude. falou é importante, porque o que você fez foi. Esse, no caso, é o trabalho do coaching, né? Ele, no caso, a pessoa, ela tem toda às vezes tem uma pessoa que tem não sei quantas habilidades, né? Tem uma bagagem boa, mas não consegue, né? Então, isso é direcionar para. Tem que ter foco também, né? Saber É, e ter também aquela coisa, se fala muito em redes de conhecimento, é um pacote aí, né, que a gente tem que ter, sem é isso? dúvidas, sem dúvidas. E na verdade, eu nem diria que eu fiz sessões de coaching com ele, porque foram 2 conversas que nós tivemos, e eu fiz mais no sentido de ajudar um jovem, aí tentar ajudar um jovem aí no Brasil, que eu vi que tinha muito potencial e que queria muito aquela coisa toda, sabe? Mas o processo de coaching é um processo estruturado, onde, de fato, tem o objetivo de realmente ajudar a pessoa que está sendo coachada a chegar nos seus objetivos e explorar todo o seu potencial. Então, é um processo que pode ser feito para pessoas como esse jovem que a gente conversou, e que muitas vezes não tem condições de bancar sessões de coaching, e eu faço isso muito no Instituto Êxito para jovens empreendedores que não têm ainda condições de bancar, então acho que esses caras precisam muito de ajuda,
Mas vai desde essas pessoas que estão começando até CEOs de grandes empresas que Isso que eu encontram queria vários saber com obstáculos. você. Como é que é esse trabalho junto aos CEOs? Porque a gente sabe assim, CEO é o top de uma empresa, né? Um líder, não é um líder de uma empresa, é o cara que É um ser aparentemente. humano, Oi? é um ser humano, né? É um ser Não, é humano um como ser humano, claro, mas é o cara que sabe tudo, né? Então, no caso, assim, qual é o trabalho junto? É uma curiosidade, né? Qual seria a necessidade de um coach para um CEO, por exemplo? bom, Pergunta começa por aí. difícil. O CEO que sabe tudo não existe. E se ele diz que ele sabe tudo, aí já existe um problema muito sério, porque ele não vai eventualmente querer escutar outras pessoas ou não vai querer estar muito interessado em montar uma equipe, né? O CEO é exatamente aquele líder que aceita o fato de que ele não é onipresente, ele não é o rei da cocada branca, falando português claro. Ele é um cara que tem oportunidades de desenvolvimento e que às vezes ele chega no seu limite do ponto de vista de levar a empresa para um outro nível. E encontra dificuldades como eu vou fazer, como eu monto a minha equipe, o que eu tenho que fazer de maneira diferente porque meus resultados estão muito ruins, a minha empresa está caindo, o meu market share está caindo, ou os meus investidores, os investidores da empresa não estão satisfeitos com resultados porque estavam esperando um crescimento de 50% e a gente, na verdade, está crescendo somente 10%. Isso do lado profissional. E do lado pessoal, as angústias de um CEO, que geralmente é uma posição muito solitária, onde você tem que tomar decisões que, às vezes, muitas vezes, em empresa grande, envolve e afeta a vida de milhares de pessoas e tem um preço, um custo emocional muito grande, onde muitos deles não conseguem lidar de maneira adequada e balanceada, né? Então, os CEOs que geralmente buscam, aliás, aqui nos Estados Unidos, todos os grandes CEOs têm um coach, com raras exceções, porque é um ambiente seguro onde você pode conversar com alguém com total segurança, com total confiança, porque aquela conversa vai ficar totalmente lá. Sigilo. E é um cara que vai te ajudar a se tornar melhor, uma melhor pessoa, um melhor líder, um cara que estabelece melhor as prioridades, um cara que se comunica melhor com a equipe, um cara que sabe identificar os seus próprios, a gente chama de blind spots, né? São as coisas que a gente tem para melhorar, mas não enxerga, né? Por exemplo, é muito comum CEOs, a gente encontrar CEOs que tem um nível de controle muito grande sobre a equipe, sabe, fazem micro control, né? Quer dizer, que sufocam a equipe porque querem simplesmente ter o controle de tudo, mas eles não percebem. Ou CEOs que pensam que sabem de tudo e não escutam a opinião da equipe e deixam a equipe desmotivada, ou um CEO que está com problema pessoal e isso está afetando o trabalho, esse tipo de coisa é muito comum a gente encontrar e a gente ajuda o CEO a transitar nesses percursos difíceis do dia a dia e poder, na condição humana que ele tem, performar dentro dos níveis que ele gostaria de estar, ou que os investidores, ou que o conselho da empresa gostaria. E a gente trabalha muito também com a equipe, porque montar equipe Denise, um dos maiores desafios, né, do CEO. O CEO tem vários desafios, né? Primeiro, ele precisa ser um cara que esteja bem com ele mesmo, seja amigo do planeta, seja amigo da comunidade, seja um cara íntegro, seja um cara que tenha valores. Então, tem todo um trabalho de autoconhecimento para que ele possa, no final, transmitir para a sua equipe os valores adequados e poder ser visto pela equipe como um exemplo, né? Então, esse é um desafio muito grande. O segundo é montar a equipe, ser um bom líder, né? E nesse aspecto, muitas vezes o CEO precisa de ajuda, porque montar equipes de alta performance é uma ciência
eu não diria que exata, é uma mistura de ciência e de arte. E para montar uma equipe, para você crescer e conseguir resultados extraordinários, você precisa ter uma equipe de alta performance. Uma equipe de alta performance, ela se cria através de diferentes mecanismos. Então, às vezes, o CEO precisa de ajuda para que o coach também trabalhe com a equipe, para que possa criar essa harmonia e criar as condições para que ele, junto com a equipe, prospere, né? E aí tem todo um método de trabalhar junto com a equipe, trabalhar junto com o CEO, criar o ambiente necessário para se discutir as coisas que têm que ser discutidas e tudo mais. Então, é um Isso, trabalho fascinante. mas isso também é uma coisa assim de investimento, né? Você está falando uma coisa assim que eu acho perfeita, mas assim, o que eu vejo, eu estou falando aqui do Brasil, tá? Eu não vejo muito isso valorizado aqui, ou não sei, nos países. É porque você mora nos Estados Unidos, você tem uma cabeça, você tem uma rede de empresários, né, que pensam, né, nesse nível que você está falando, mas aqui eu não vejo muito, não sei, eu posso estar enganada, eu não vejo como as pessoas investem nesses setores aqui, no países como É, o Brasil. Não sei se eu estou enganada, estou enganada? não, eu acho que não. Eu acho que, assim, eu diria de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que o trabalho de coaching no Brasil, ele ainda está muito limitado a esferas muito altas de CEOs. Tá? Então, você pega empresas de grandes multinacionais, como tem uma cultura de empresas internacionais que conhecem o valor agregado que um processo estruturado de coaching pode trazer para a empresa, e não somente os CEOs, mas também os vice-presidentes de recursos humanos entendem um pouco melhor o conceito. O trabalho de coaching ele está muito presente nessas empresas grandes e tudo mais. Eu acho que o que falta aí no Brasil e em alguns outros países também, não só no Brasil, Claro. é um entendimento da outra camada, que é a camada de empresas de médio porte e de empreendedores em geral, né? Mas eu acho que aí também tem toda uma questão da qualidade do trabalho de coaching, né? Porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, que é onde eu tenho a maioria dos meus clientes, né? Tem caras espetaculares, né? Então aí no Brasil também tem, mas eu acho que de repente aí no Brasil se criou uma categoria que se auto-intitula de coaching e diz que está fazendo coaching, mas de repente não é exatamente o processo de coaching da maneira como por exemplo, eu aprendi, que foi por exemplo, eu fiz todo o meu trabalho de coaching, eu fiz, além dos meus 30 anos de experiência na vida executiva e toda a carreira que eu tive, eu fiz todo um trabalho de treinamento de coaches na Columbia, em Nova York, na Columbia University em Nova York, e faço também o meu Master's Degree de Psicologia na Harvard. Então, eu me preparo, sabe? Não é que eu tenho 30 anos de experiência, fui CEO mundial, fiz isso, fiz aquilo. Não, eu acho que a gente sempre tem que estar se preparando para estar melhor. Então, eu acho que temos que trabalhar para que essa profissão aí no Brasil, de repente, seja mais, exista mais... Exigências de níveis Mas tem muito pessoas. cara bom no Brasil, eu conheço alguns Sim, deles, acredito que sim. muito cara qualificado. Eu mesmo conheço uma, mas a pessoa que eu conheço, ela já, exatamente, ela já não faz esse trabalho em nível tão alto. Ela trabalha com pessoas jovens que estão começando ainda e não sabem. Antigamente tinha, né? A pessoa fazia aquele teste psicotécnico para descobrir o que Psicométrico, mas isso é mais, chamamos de existe mais. counseling, né? É, É um trabalho diferente esse. É um trabalho um trabalho que você faz com estudantes. isso, é. E parece Isso que se faz também até para essa coisa do dom, né? Agora a pessoa tem que descobrir o seu dom, né? Então, é, para exato. poder. Que tem tanta Pois coisa é. nova e tem gente que nem conhece todas essas profissões que surgiram, né? Tem muitas profissões novas que surgiram e nem todo mundo conhece. E, de repente, ela tem um dom para uma coisa que ela nem sabe que já está aí e poderia.
O que eu costumo dizer para os jovens é que eu acho que os testes para você descobrir seus talentos são legais, mas eles, na verdade, às vezes vêm com alguns relatórios muito grandes, com tanta informação, e às vezes você faz um teste e depois faz outro, cada um fala uma coisa, você acaba ficando um pouco Mas confuso. E é certo que quem aplica o teste, às vezes é muito preparado para aplicar e pode te explicar, mas te deixa um pouco, às vezes, um pouco bloqueado, tem suas limitações. Tem alguns muito legais, mas eu acho que a grande descoberta é quando você realmente faz um trabalho de introspecção e você descobre realmente no que você realmente é muito forte, né? E no meu livro eu realmente acabo falando um pouco sobre isso e uma maneira que você tem de você mesmo, sabe, se questionar, fazer um trabalho com você mesmo de questionar, puxa, quais são os momentos que eu lembro que eu realmente me destaquei, sabe? Então, sei lá, vou te dar um exemplo. No meu caso, eu lembro que eu morava, na minha infância, eu morava no Tatuapé e eu, sei lá, cara, eu montava a barraquinha lá na esquina de casa, vendendo suco de laranja, entendeu? Porra, sabe, tipo uma coisa assim, pô, já gostava de vender, cada vez que eu vendia o suco de laranja, os caras passavam, as mães, os pais, nossa, olhavam para mim e falavam, nossa, que não existia isso, né? E eu inventei essa parada aí, fazia suco, levava lá, vendia por não sei quanto, ou eu lembrava de absolutamente todos os comerciais de TV. Então, se você perguntar para as pessoas que me conheciam na infância, o Mauro é aquele cara, inclusive da minha família, né? Eles falam, o Mauro é aquele cara que todos os comerciais de TV, ele simplesmente da Bombril, da Omo, ele repetia literalmente palavra por palavra. Pô, então, sabe, tem alguma coisa aí me dizendo que toda essa parte de marketing, de propaganda, de vendas, tem alguma coisa a ver comigo. E essa vibração que eu tinha quando eu fazia uma venda, quando eu conseguia vender um projeto, etc., tal, já dizia muito sobre isso. Então, esse é um lado que, fazendo um trabalho de retrospectiva, né, você começa a falar, poxa, realmente, cara, tem certas coisas que eu fazia que, cara, eu brilhava. Segundo ponto que você também analisa é quais são as atividades que você, quando você faz, você não sente o tempo passar, sabe? Eu tenho certeza que você deve ter algumas, né? Mas, tipo, sabe quando você faz uma coisa e, cara, nossa, já é esse horário, por exemplo, eu estou lendo um livro de, sei lá, de psicologia, que é um assunto que eu amo, né? Eu posso ficar horas lendo, mas eu não sinto o tempo passar. Ou eu estou sentado com um grande cliente vendendo um super projeto de desenvolvimento da equipe para levar a empresa para fazer um IPO, por exemplo, né? Cara, eu me sinto no flow, que a gente chama. Tem um conceito de flow, né? Que é o conceito que você não sente o tempo passar, você sente aquela coisa gostosa, né? Então, esse é um segundo indicativo que, pô, seu dom tá por aí. E o terceiro é o feedback das pessoas. Então, eu geralmente sugiro, assim, chega para pessoas do teu círculo de confiança, sabe? E pergunta, fala uma coisa de verdade, né? O que você acha? O que você gosta em mim? O que você acha que realmente eu faço bem? Né? Tem alguma coisa que te chama atenção? E aquelas pessoas que estão próximas de você, do seu círculo que pode ser da família até, tá? Pode ser teu primo, pode ser tua prima, pode ser um amigo. Mauro, cara, você tem um poder, por exemplo, sei lá, Denise, você tem um poder analítico brutal e uma facilidade conosco. Toda vez que a gente fala do assunto, você puxa aqui. Cara, você tem um puta dom para a parte analítica, sabe? Você está sempre lidando com números. Sabe como é que é? Ou então, para mim, Mauro, você sempre vê o copo metade cheio, hein? É impressionante. Pode ser a situação mais preta do mundo. Se eu perguntar para os meus amigos, se eu falar, pô, Mauro, você sempre vê o copo metade cheio, sabe? Mas assim, consistente. É bom, não, eu tenho meus desafios também, né? Eu tenho aquelas coisas que Mas quando você junta essas três coisas, você está chegando muito próximo do que realmente é o. Qual é o seu dom? É comunicação? Ou é a parte analítica? E aí, a partir daí, ok, eu sou muito bom em comunicação, eu sou muito persuasivo, brilha meus olhos e tal. Cara, a partir daí, eu falo, bom, ok, quais as profissões que eu posso trilhar que eu vou ser bem sucedido? Porque eu me sinto no flow, sou muito bom nisso.
E aí você vai trabalhando nessa direção. E quando você tem esse insight, Denise, é muito mais potente do que você receber um teste escrito com resultado, sabe? Olha, você usa Lógico. aquele. É. Eu acho que é legal, não estou dizendo que não é legal, mas, Não, cara, sim, você mas sente, é quando você diferente, é descobre, totalmente diferente. é muito potente, né? É. É. Eu queria te perguntar, mais para concluir agora, em relação às pessoas que não são tão jovens, né? Às vezes a pessoa passou a vida inteira fazendo um trabalho, aí chegou, parou, já deu, né? A pessoa está na sua fase dos 50 anos, entre 50 e 60. Você acha que hoje o mundo, né? Porque muitas pessoas falam, estão se reinventando, essa palavra é muito falada, né? Eu vou me reinventar. Aí muda totalmente. A pessoa foi, sei lá, fez a vida inteira uma profissão e de repente ela se reinventou fazendo outra. No mundo de hoje, existe espaço para pessoas a partir dos 50, 60 se reinventarem? É. Bom, o pessoal fala se reinventar, eu falo se encontrar, porque eu acho que a partir dos 50, dos 60 que você consegue, geralmente você consegue se encontrar e descobrir quem você é mesmo. Obviamente isso pode acontecer antes, né? O próprio Carl Jung, que é um dos maiores psicólogos da história, dizia que a gente tem duas fases na nossa vida, né? Até os 40, onde a gente está buscando as nossas coisas, está tentando mostrar a nossa face para o mundo, está querendo querendo preencher as nossas necessidades mais básicas, né? De autoestima, de diferenciação, buscar nosso espaço. Então a gente cria a nossa persona, né? Que é a nossa pessoa que mostramos para o mundo, né? E que acaba sobrepondo a quem realmente nós somos, porque a gente tem essa necessidade humana de sobreviver e as necessidades básicas, né? De ser reconhecido, de ser amado, essas coisas todas, né? Mas a partir do momento que você começa a amadurecer, você começa a ser um pouco mais independente dessas necessidades mais básicas e você começa a buscar coisas que preencham mais a tua alma, né? Então é uma fase de, em vez de satisfazer suas necessidades mais básicas, é um momento de crescimento. Então é o momento de você se encontrar. E eu acho que o momento de 50 a 60 é de se encontrar com você mesmo. Bom, quem sou eu verdadeiramente? O que eu posso fazer de diferente? O que vai deixar minha alma mais leve? O que eu posso fazer para fazer a diferença no mundo? E eu acho que é uma fase muito legal. E agora, enfim, que a gente, teoricamente, se a gente se cuida, a gente pode atravessar os 90, os 100 anos, cada vez mais, está ficando mais importante. É super importante, né? Eu estou fazendo, eu era um cara de business total, né? E agora estou fazendo meu Master's Degree em Psicologia, né? Então eu estou trabalhando muito mais na área de recursos humanos, que é a minha paixão, que é o que eu sempre amei, e que agora eu tô indo mais a fundo, né? Então, eu acho que é se encontrar. Então, sim, temos que nos encontrar com a nossa felicidade, com a nossa realização. E sempre é tempo, né? Sempre há tempo. Não tem essa de que só jovem que tem oportunidade. Acho que também outras pessoas. Basta a pessoa querer e estar disponível, se dispor a aprender e encarar esse desafio que todo mundo tem desafio, lógico que cada um dentro do seu tempo, né? E dentro da sua realidade. Então, É, você falou super bem, acho que tem que ser dentro do seu tempo, dentro da sua realidade. O mais importante é você encontrar um fio condutor que possa fazer com que a sua vida seja uma vida serena e com propósito, para que você possa se sentir preenchido e poder impactar as pessoas ao seu redor. Porque, ao final das contas, nós estamos aqui realmente para conectar nossas energias de maneira positiva com outras pessoas. E esse é no final, a grande missão que nós temos, né? Não é o nosso propósito. A nossa missão, está acima do propósito, né? Nossa missão é essa. Então, acho que é momento de, de mergulhar mais a fundo no nosso interior e na nossa alma e poder realmente partir para ser feliz, né? E poder impactar as outras pessoas também, isso aí. né? Mauro, me diz uma coisa, esse seu livro, onde é que a gente encontra? Ele está
Bom, muito fácil online, na Amazon, na, na Livraria Cultura, todas as livrarias online Online. têm disponível, e físico, eu acho que eu vi meu livro você está no Rio, né? Tô no Na Rio. Livraria da Travessa tinha, na Livraria Cultura em São Paulo, você pode, acho que está Mas muito online, forte, hoje em dia, inclusive está em todo São mundo. Paulo. É, dá para. E uma outra. E perguntando, esse livro foi em 2019, né, que você escreveu? Foi, e eu sei que você tem enfim, o seu trabalho ele é visto em outros países também. Sim, sim. Então, eu tenho também, pode ser baixado online em qualquer lugar, e para aquele público que prefere a versão em inglês, ele foi publicado em inglês em 2020 e pode ser baixado online ou comprado fisicamente aqui nos Estados Unidos também em inglês. Vamos ter outros livros? Preciso arrumar um tempo para fazer, porque eu estou super ocupado, mas eu tô querendo terminar meu Master's Degree, que está me tomando Aham. bastante tempo, e já estou com algumas ideias muito legais, Ah, mas que bom. um E pouco. para o Brasil, quando você vem, você costuma fazer esse Instituto Êxito? Como é que assim, como é que as pessoas podem entrar em contato? No caso é para jovem, né? Jovens empreendedores. institutoexto.com.br. Quem tem o sonho de empreender, quem tem uma empresa pequena, por mais pequena que seja, tem acho que mais de 500 cursos online grátis, assim, mas são caras. Os cursos lá são de caras super, super feras e conhecidos aí no Brasil. Tem o Janguier Diniz, tem o Geraldo Rufino, tem a Carol Pfeiffer, tem um pessoal aí super conhecido. É, Tem muito material lá, e tem muitos recursos lá para a galera, se desenvolver. Então, é institutoexito.com.br. Eu faço parte do conselho, vai ter um ou outro vídeo meu lá com alguma palestra, tem sempre coisa nova acontecendo, e eu super, super Bacana recomendo, isso, né? Esse galera. instituto é bem bacana isso. É um Isso trabalho. tudo foi criado em 2019 pelo Janguier Diniz, que é o dono da, da Ser Educacional, que é uma das maiores cadeias de universidades aí do Brasil, mas só que eles estão mais para o norte e nordeste. E ele tinha esse sonho de ajudar. Ele começou com um engraxate, né? E saiu na capa da Forbes. Então ele sempre teve esse sonho de ajudar os pequenos empreendedores, sabe? Esses caras, esses jovens que você estava falando, Denise, exatamente esse pessoal. É esse pessoal que a gente tenta ajudar, sabe? Que, É, porra, que quer fazer, mas precisa de mentoria, precisa é. de portas, precisa de treinamento. Incentivo. Incentivo lá no instituto, eles vão encontrar muito, muito disso. Então, Ah, eu realmente acho bacana, isso é super, muito super legal. interessante. Tá bom? Querido, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, do seu tempo, que eu sei que não é Imagina. um tempo assim muito tranquilo, mas só de você já estar aqui, eu te agradeço demais. E muito Não, foi um sucesso prazer. aí, e estamos aguardando seus próximos livros. Tá bom, super obrigado pelo seu convite. Foi muito legal bater papo com você. Obrigada, querido. Obrigado mesmo pelo convite, tá? Um abraço. Um abraço, tchau. Tchau.